Estaremos em 1 de Pedro, capítulo 4. Outra vez. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículos 12 ao 19. Graças a Deus pelo amor e a sabedoria divina com qual nos trata, não? Ele nos trata tão sabiamente. Ele sabe quando e como Ele quer realizar sua vontade nas nossas vidas. Seu Espírito Santo inspirou sua palavra para que tenhamos acesso àquela sabedoria para conhecer sua vontade. Provérbios está cheio dessa admoestação. Olha a palavra de Deus e serás sábio, em vez de ser tolo na nossa própria vontade. Então, por sua palavra, o Espírito Santo nos ensina, repreende, corrige e instrui para que possamos estar preparados para viver e andar diariamente na vontade divina. Deus nos tem dado tudo para viver sua vontade, todo o tempo. No relacionamento pessoal com Deus, pela fé no seu Filho, o crente tem acesso em qualquer momento ao Pai. Ao sentir a solidão, seu amor consola-nos e assegura-nos que lhe pertencemos eternamente. Ao experimentar temor, convida-nos a repousar nele e promete proteger-nos. Ao encarar a carência, Ele promete suprir todo o necessário para viver sua vontade. Ao estar à porta da morte, Ele acompanha-nos e dá-nos a vitória. Deus ama fielmente aos seus filhos e o declara por sua palavra. Amém. Que bom que nos deu essa palavra. Não temos que adivinhar estas coisas. Já o prometeu. Pedro, como todos os apóstolos, experimentava todas essas situações ao seguir a Cristo. Ele veio a reconhecer que as provas, tentações, perseguições, sofrimentos, etc., eram parte da vida de um verdadeiro cristão. É o que nos diz. Versículo 12 da passagem de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não ficas admirado. É normal. Estas provas. Por que diz isto? Porque a nossa tendência é pensar que somos os únicos que estão a padecer tal coisa. Não? Eu estou a sofrer. E podemos estar a sofrer. Mas há muitos mais que estão a sofrer. Irmãos na fé. Não é coisa estranha. Não é assim que somos os únicos, e Pedro o acerta. A ardente prova é o normal para quem segue a Jesus. A ardente prova. Continua a dizer em versículo 13, mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, quando por obedecer os princípios de Cristo,
por seguir a palavra de Deus, as coisas tornam difíceis, as pessoas te rejeitam e teu mundo fica virado, o que deves fazer? Deus diz-nos o que fazer e pela graça que Ele sempre provê, podemos experimentar a alegria divina, o contrário do que Satanás quer. Nos chega um momento de temor, de dor emocional, de rejeição, de crítica severa pela fé. Satanás quer que eu não posso ser cristão. Eu não posso aguentar estas coisas. Não, a graça de Deus é nossa e podemos regozijar de coração. Não só sorrir por nada. Não, estar alegres que pertencemos ao Senhor no meio do mundo que tanto o precisa. Somos luz nas trevas. Que alegria, que privilégio. Sim, responsabilidade, amém. Mas que privilégio. Então, Pedro diz, alegre-se, regozija quando sejamos aflitos assim. Então, o que nos acontece agora é apenas a preparação para o que está por vir. Temos que lembrar isso. Se tomamos ao peito a realidade que tudo, em cada momento na vida do crente em Jesus Cristo, tem que passar pelas mãos de Deus. Antes de nos chegar, o que seja nessa vida tem que passar pelas mãos de nosso Senhor, que nos ama muito mais do que podemos imaginar. Então, viemos a perceber que estas coisas difíceis de aceitar são para o nosso bem e para a glória de Cristo. Satanás odeia que o crente viva com essa realidade, porque elimina a eficácia dos seus dardos. Chama-se viver pela fé, não? Efésios 6:16 diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, pela fé. Está a chegar a um momento difícil, palavras difíceis, atitudes difíceis, ações que magoam. Levanta o escudo da fé e regozija no Senhor, que estás na batalha e já tens a vitória em Cristo. Levanta o escudo da fé. Essa batalha vai terminar logo. Cristo já venceu. Pertencemos a Ele. Levanta o escudo da fé. Então, tudo para qualquer situação e qualquer momento é providenciado por Deus se nos vestirmos em Sua palavra. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Igual como José, ao ser tratado muito mal por sua família e por quem servia fielmente, podemos, pela fé nas promessas de Deus, suportar o injusto, experimentar a bem-aventurança administrado pelo Espírito Santo. Moisés, Daniel, os 3 hebreus, Paulo, Pedro, João, etc.
Todos eles escolheram sofrer pelo nome do Senhor e morrer abençoados do que se curvar aos decretos e exigências do mundo. Milhares dos nossos irmãos têm escolhido esta bem-aventurança em vez de render-se à vontade de Satanás. Quem escolhe sofrer pelo nome de Cristo é quem vence. Amém. Assim é. Isso é a realidade. Versículo 15 e 16. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonha. Antes, glorifica a Deus nesta parte. Porque vivemos com livre arbítrio. Nem todos os crentes escolhem a vontade de Deus, que requer suportar a injustiça e escolhem o caminho mais fácil. Temos escolhas. Sofrerei por ficar nos princípios do Senhor, viver segundo sua palavra, ou me identificarei com o mundo para que seja mais fácil. Não é mais fácil. Porque logo cada crente tem que prestar contas ao Senhor Jesus por tais escolhas. Cada vez que o crente escolha não obedecer os princípios de Cristo, mas escolha o viver para si, o egoísmo, o não perdoar quem nos ofende, o quer ser servido em vez de servir, etc. É coisa de vergonha e destrói o testemunho de Cristo. Não edifica, mas magoa a seus irmãos. Pedro nomeia pecados severos como ser homicida, ladrão, malfeitor, mas logo nomeia o mais comum de entremeter-se. Cada pecado severo começou com escolhas menos severas, mas pecaminosas, que cresceram na severidade. Se não escolhemos disciplinar as nossas vidas pelos princípios de Cristo, ficaremos com vergonha. Honra ao Senhor Jesus e evita a vergonha. Versículo 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Onde começa o julgamento? O julgamento começa com os filhos do Senhor. Primeira ideia. Jesus foi julgado pelos pecados de todo o mundo, para que todo homem tivesse a oportunidade de ser redimido. Jesus pagou por todos. 1 de Pedro 3,8 diz, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ninguém pode dizer a Deus que seus pecados impediram que fosse salvo, porque Jesus pagou a dívida de todos os pecados. São pagos. Isso é a boa nova do Evangelho. O homicida,
ladrão, malfeitor, quem se entremete em negócios alheios ou qualquer outro pecado que se pode nomear, pode receber o perdão de Deus e ser salvo eternamente se está disposto a curvar seu coração em fé a Jesus Cristo. Por quê? Porque já pagou todo o pecado de todo o tempo com seu sacrifício. Segunda ideia. Além do julgamento que foi derramado sobre Jesus para nos redimir dos nossos pecados, Deus requer o julgamento do que fazemos como seus filhos. Este julgamento não será para determinar se seremos salvos ou não. Não. Mas é porque já somos salvos e pertencemos àquele que ama e disciplina cada filho que recebe. Está enfatizado no Hebreus capítulo 12, esta realidade. O julgamento dos crentes, o prestar contas a Jesus Cristo, descreve-se em 1 Coríntios capítulo 3. O vimos hoje na aula dos varões. Porque ninguém pode pôr outro fundamento do que... além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, o crente, todos os crentes, seremos julgados num julgamento distinto do julgamento dos descrentes. Esse julgamento é para determinar o que fizemos como filho de Deus. Vivemos para nós ou vivemos para Cristo? Curvamos nosso coração aos princípios do Senhor, nos deixou transformar-nos, mudar nossas ideias e ações e tudo, ou resistimos e fizemos as coisas da nossa maneira. Essa é a luta que cada crente enfrenta. Cada filho de Deus está nesta batalha. A carne quer uma coisa e o mundo grita outra. Pior. E o Espírito de Deus diz, não, assim escolhe. Não assim. Escolhe a minha vontade, não a tua. E escolhemos. Se escolhe a minha, de qual maneira que seja, vai se queimar essa obra. Pastores, missionários podem viver na carne, podem ministrar na carne, podem ter motivação de ser reconhecido e pregar a palavra de Deus. Acontece. O canalizador pode fazer a mesma coisa, viver segundo a sua vontade em vez da vontade de Deus. Ou pode fazer o que faz com o coração entregado ao Senhor Jesus e como canalizador ser premiado por viver Cristo em vez de viver para si. Não importa a profissão ou qual seja nosso trabalho, importa qual é a atitude do nosso coração. Estamos reconhecer o senhorio de Cristo nesse momento? Estamos reconhecer que nossa vida pertence a Ele?
que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, sua vontade é a única que importa? Ou escolhemos outra? Raciocínio. O viver a vontade de Deus será premiado, o viver para nós, pelo nosso raciocínio, será queimado. Mas o tal será salvo. Isso não é para determinar a salvação neste julgamento dos crentes. É para premiar ou sofrer perda de prêmio. Deus quer premiar-nos. Ele quer abençoar-nos. Mas requer humilhar-nos e servi-lo de coração. Esses prêmios. Também, 2 Coríntios 5:10 diz, porque todos devemos... desculpa, eu saltei. Sim, 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, o tribunal de Cristo é outro nome que Paulo dá a este julgamento dos crentes. O julgamento começa com a casa de Deus, pela qual Ele quer premiar seus filhos que escolheram viver na vontade divina, nos princípios de Cristo, em vez de sua própria vontade. O crente que se humilha e obedece ao Senhor será premiado, e o crente que não obedece sofrerá perda de prêmio que Deus queria dar-lhe. Pedro continua a dizer em versículos 8, e se o justo apenas se salva, o tal será salvo como pelo fogo. Não recebeu prêmios, mas é salvo. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Se o julgamento dos crentes, o que quer dizer Pedro assim? Se o justo apenas se salva, não vai ser coisa que podemos não podemos pensar pouco desse momento de estar enfrentado com Jesus Cristo. E Ele diz, Scott, vamos repassar tua vida. Tu lembras disso, né? Sim. Oscar. E é isso. Sim. Mas, Scott, olhaste para mim. E há prêmios e é algo que se vai queimar. Mas tu és salvo, Scott. Tua fé está em mim. Entra. Tu és meu, eternamente. Devemos pensar muito deste momento. Não podemos imaginar quanto impacto, quanta importância é e que nos vai ser. Que é aquele que me amou. Fala comigo cara a cara e repassa a minha vida.
o que podia ter sido premiado. E por outro motivo, o meu não vai ser premiado. Ele queria abençoar-nos. Ele quer nos abençoar. Nos quer apremiar. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Nossos queridos familiares, amigos, conhecidos que não acham que é importante ouvir da palavra de Deus, que estão bem na sua religião, eu sou boa pessoa, e muitos são, para nós são boas, mas perante Deus é outra coisa. Não há ninguém que faz bem. Se apenas nós estamos na presença de Deus eternamente, o que será daqueles que ignoravam aquele que os amou e sacrificou-se por eles? Se os olhos como chamas de fogo revelam tudo quanto à vida dos redimidos, que será o julgamento dos que tratam ao Filho de Deus como coisa não necessária, como uma intrusão na sua vida, como com desprezo e contempto? Deus enviou seu unigênito Filho ao mundo para os salvar, mas tristemente, a maioria do mundo tem rejeitado sua necessidade de ser salvo por Ele. Porque não há outro meio de salvação. Caminho que chega a Deus, outro caminho não há. Quem recusa humilhar-se perante aquele que sofreu por seus pecados, fica condenado já por não acreditar nele. Jesus explicou bem a Nicodemos em João 3:18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A descrição bíblica da condenação eterna não é nada que gostamos de pensar, mas é a realidade que pode motivar o descrente para o arrependimento. Na mesma conversa com Nicodemos, Jesus explicou em João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em Mateus 25:41, Jesus diz: então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse 20:10 e 14:15 diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Condenado já por não acreditar no Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 19 diz: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem.
Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Logo, Atos 7, 59, 60. E apedrejam a Estevão, que invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputas esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Segundo a Timóteo 1,12, Paulo diz: por cuja causa padeço também nisto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus é fiel. Deus sabe quem é seu filho por ter acreditado no Senhor Jesus Cristo. Deus sabe quem não lhe pertence também. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, sejam abençoados e experimentem a vida eterna na sua presença. Mas o amor não se força, não insiste que seja recebido. Deus deixa a escolha de cada pessoa se abre seu coração ao Redentor ou não. Ao ser redimido pelo sangue do Cordeiro de Deus, Deus deixa a escolha a cada crente para andar nos passos do Senhor ou andar na sua própria vontade. A escolha para seguir os passos do Senhor será premiada. E o crente que escolha não se curvar sofrerá perda de galardão. O julgamento do crente será transparente. Até os motivos do coração vão se revelar. Escolha o que não trará vergonha. Como Paulo espera na promessa do Senhor, Filipenses 1,6, tendo por certo é isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Estejamos prontos pela sua vinda. Podemos estar preparados. Podemos estar prontos. Escolha por escolha. Dia a dia. Podemos seguir ao Senhor. Amém. Vamos a inclinar nossas cabeças, por favor, e quero orar convosco e fazer umas perguntas. Pai, em nome de Teu Filho, mais uma vez nós estamos reunidos para sim cantar-te louvores porque Tu és digno. Mas também para abrir Tua palavra para ouvir dela. E esperamos que Teu Espírito Santo usa essa palavra para convencer, como Tu nos ensinas, para convencer do pecado, da justiça e do julgamento vindouro. E Senhor, Tu não queres que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então, Senhor, eis-nos aqui. Tu conheces cada coração. Tu sabes se ainda alguém não te pertence. Conheces os teus.